A ginástica rítmica é a coisa mais linda que a gente vê, né, Adri? Fala um pouquinho pra gente. Em falar. Mas então, né, Jussi, a gente vem aí de uns resultados a nível mundial muito positivo. Então, no último final de semana aconteceu a Copa do Mundo em Portimão, em Portugal, e a equipe da seleção brasileira de conjunto, né, ela conquistou todos os primeiros lugares, né, no conjunto de 5 fitas, no conjunto misto, depois nas finais de cada conjunto. Então ela foi campeã absoluta realmente na Copa de Portimão. Isso é muito positivo para o Brasil e para a modalidade dentro do Brasil, porque a modalidade vem crescendo desde a Olimpíada, né, com os resultados que foram alcançados. Não tivemos pódio na Olimpíada, mas foram resultados muito positivos, claro, a partir de toda a história que se tem da ginástica rítmica. Viemos então agora para Pato Branco. Nós temos então as meninas que foram a Londres, né, no começo de maio, que também vieram com resultados positivos. E eu gosto muito de falar que o resultado não é a medalha, é aquilo que elas trazem na lembrança delas, é o que elas viveram, é o que elas compartilharam, é o que elas experienciaram lá, né? Então acho que isso é que vale realmente para a vida dessas meninas. Claro que para o projeto é muito positivo esses resultados. Oi, meu nome é Emily Rudnick Bello, eu tenho 14 anos. Qual que é a tua categoria? Eu sou categoria juvenil. Juvenil? E como que foi lá em Londres? Foi muito legal. A gente teve uma experiência muito boa, muito diferente do que a gente tem aqui. Foi muito bom a gente ter ido para lá, porque a gente aprendeu várias coisas que a gente não sabia. A gente trouxe várias coisas também de lá, da cultura também. Foi muito legal. Quantos prêmios você ganhou lá? Peraí. Quantas medalhas? 3 medalhas, um troféu de geral e um troféu de Miss Artístico. Olha, parabéns! Obrigada. Valeu muito a pena, então. Valeu. Ana Luísa dos Santos Marcomin. Como que foi em Londres, Ana? Foi uma experiência bem divertida, bem legal. É bem diferente lá e saber que você está em outro país, em outro continente, é muito legal. Foi a primeira viagem internacional ou não? Foi? O que é mais desafiador lá fora? A cultura deles mesmo, porque tanto a alimentação quanto os costumes deles são muito diferentes dos nossos. E tua premiação como foi? Eu fiquei em 5º lugar na bola. Valeu muito a pena, né? Valeu. Que legal! Chegou de lá feliz da vida, com mais vontade ainda para treinar? Uhum. Qual que é o propósito agora? Agora o propósito é 1º lugar no brasileiro, né? Vamos em busca disso? Uhum. E o que tem que fazer para conquistar esse 1º lugar? Treinar, né? Não tem outro jeito, né? Não. Meu nome é Evelyn de Souza Leôncio da Silva e eu tenho 11 anos. E como que foi em Londres, Evelyn? A experiência foi bem legal de estar em outro país. Eu nunca tinha imaginado que eu ia chegar nesse nível de ir para lá e foi muito legal. O que você conquistou? Eu conquistei 1º lugar na corda. Olha, e valeu a pena essa conquista? Uhum. Voltou de lá orgulhosa de você? Uhum. Bacana. E o que você achou assim mais difícil fora do país? Foi mais desafiador? Foi comer fast food todo dia. É melhor a comida daqui? Com certeza. A alimentação mais variada? Uhum. Isso faz toda a diferença? Uhum. Né? E como que tem sido o treino aqui agora? Tem sido bem, tem sido bom. Bom, puxado? Uhum, quantas bastante. horas por dia tu treina? Eu treino das 1h30 até as 6h30. Ana Letícia Silvério dos Santos. Hein, Ana, e como que foi lá fora do país? Foi legal, foi uma experiência muito boa. Conquistou o que lá? Conta pra nós. Eu conquistei 1º lugar em massas e 1º lugar em fita. Valeu a pena toda aquela dedicação aqui, Sim. achar o treino bastante intenso, valeu muito a pena, né? Sim. Não foi tua primeira viagem internacional, né? Não. Não? Qual que foi a outra que você foi? Para Londres também. Para Londres também? Ano passado. E valeu a pena? Sim. O que tu viu de diferente de lá pra cá? Eu não sei, porque ano passado a gente não comia fast food, né? Porque como tinha mais treinadoras, a gente comia comida, que elas faziam no fast food. E elas também, compravam umas águas boas, mas água de restaurante agora... Eita, Tá um pouquinho ruim. Sim. Valeu a pena a viagem? Sim, valeu a experiência. E a dedicação agora, como que fica? Ainda maior? Sim, pra tentar, né, uma vaga.
dos Jogos Escolares. É isso que você quer agora? Esse é o foco agora, então? É? Tentar entrar na Seleção Paraná. Que legal, então. Teve mais gente além de vocês, né? Outras meninas que foram também. Todo mundo se dedicou igual, né? Sim. Que legal, então. Obrigada, tá? Nada. Parabéns. Obrigada. Olha, a partir de agora a nossa agenda então começa com todas as competições, né? Paranaense, brasileiro. Nós vamos tentar vaga também esse ano para o sul-americano, né? Então, de todas as categorias. O ano passado nós representamos o Brasil no sul-americano na categoria adulto de conjunto e na categoria infanto-juvenil. E esse ano é tentar ainda essas duas categorias e trabalhar com o infantil e pré-infantil também. Betina, vamos falar um pouquinho desse campeonato paranaense, que importância que tem para vocês quanto ginastas? É um campeonato muito importante porque ele antecede o Campeonato Brasileiro, é um campeonato de preparação e serve para a gente ter uma noção de como a gente está, do nosso trabalho, além de ser uma competição muito importante para adquirir conhecimento, aprendizado, para a gente crescer. E lá outras ginastas também de renome já, que a gente conhece, né? Que elas vêm participar também, é isso? Sim, a gente vai competir com a Bárbara Domingos, a Babi, que foi finalista olímpica agora em Paris 2024. E é uma honra muito grande para a gente poder estar competindo junto com elas, aprendendo. Como que tem sido assim a preparação de vocês? Vou falar com as meninas também, mas para esses dias, intensifica mais? Como que é? Eu já venho com aquele treinamento intenso desde o início do ano, próximo da competição, intensifica mais? Como que é? A gente está treinando bem pesado desde o início do ano, trabalhando muito nossas séries, para que a gente possa chegar nesse campeonato e voar. E voar, né? Claro! É individual a participação de vocês em grupo individual? Sim, é individual. Olha só. Algumas de nós vamos apresentar 4 séries ou fazer 2 aparelhos. A gente vai variar um pouco para formar a equipe. Que joia, então. Boa sorte, tá? Obrigada. Que o ano tá cheio para vocês, né? Tem Sim. muita coisa. Muitas horas de treino todos os dias? Sim, a gente treina de 6 a 8 horas por dia. Olha só. E tem a competição lá, vocês vão de forma individual, né, se apresentar. Qual que é o aparelho mais difícil para fazer lá? Ai, não sei, pra mim eu acho que é o aparelho fita, porque existe bastante manejo e força no braço para não enrolar no corpo. E a concentração, como que é? Tem que ter bastante foco, concentrar em você, tipo, imaginar a sua série, pensar no que você tem que fazer. E ter concentração, não ficar prestando atenção nos outros, focar em você. Focar em você, no que você quer entregar. Sim. É isso? Porque a jurada fica em cima, né? Analisando todos os detalhes, é assim que acontece? Sim. E focar na apresentação mesmo, né? Atualmente nós somos campeãs sul-americanas, a gente fez a participação no Campeonato Sul-Americano no Chile e somos campeãs absolutas. Sim, essas competições, cada uma delas deixa um aprendizado. Com certeza. É claro, como você falou, cresce o projeto, né? Mas aquilo que traz de experiência também para cada uma delas, para cada competição, isso não tem nada que possa medir. Não tem como valorar isso, não. Né? É muito íntimo delas, né? O que cada uma vivencia, experiencia, como elas encaram as competições, como elas encaram as adversárias, entre aspas, porque na verdade são todas elas se conhecem, elas têm uma convivência muito bacana. Quando a gente vai nas competições a gente percebe isso, uma segue a outra no Instagram, elas trocam, né? Assim, não são amigas, mas se respeitam, isso eu acho que é o mais importante. Penso que é o Trocam mais importante. experiências, né? Exatamente. Com certeza, falam dos desafios, né? De tudo que acontece, dos treinamentos, né? Não contam muito, mas né, sempre dá para pescar alguma coisa. E é isso. Aqui em Pato Branco, né, é importante a gente falar que o projeto nesse formato ele existe há 4 anos. Inclusive essa semana que passou fizeram 4 anos do projeto. Nós estamos num período de transição, né? Então, com a AGPB, Associação dos Pais da Ginástica, assumindo o alto rendimento e as turminhas que vêm aí na balada, né, do alto rendimento, que nós chamamos de pré-treinamento. Então, são 95 meninas ao todo que hoje a AGPB tem, né,
está com a GPB, onde os pais realmente compraram essa ideia, entenderam que também é de responsabilidade deles, né? Porque nós não podemos deixar tudo para o poder público, claro, ou tudo somente para uma instituição. E nós temos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, as pessoas que gostam da modalidade, que estão sempre junto conosco. Importante falar também de toda a nossa equipe técnica, que realiza um trabalho com muita seriedade, com muito compromisso. Poderia aqui ficar falando uma tarde inteira da equipe técnica. As ginastas que se propõem a isso. Se comprometem com o projeto. Se comprometem, né? Porque elas abrem mão de muita coisa, né? Isso só elas é que sabem, né? Então depois você vai conversar um pouquinho com elas e talvez elas contem, elas estão aqui porque elas querem. Claro. Acho que isso é o mais importante, né? Então eu quero estar aqui, porque também se elas não quisessem não teria porquê. E a gente, assim, eu tenho muito orgulho em falar e falo, acho que com muita leveza disso tudo, porque querendo ou não, eu vivo a ginástica rítmica num formato que era diferente, com um trabalho de iniciação, de social há 30 anos, né? Tem propriedade para falar disso. Então a gente sabe um pouquinho do que acontece, né, nessa área. E assim, eu estou muito feliz, é muito gratificante, né? Acho que eu posso falar em nome de toda a equipe técnica, e dos pais também, porque é um trabalho que vale a pena ser feito. Com certeza. E a gente faz com amor, com paixão mesmo. E é admirável pela cidade, com certeza, né? Sim, as pessoas, né? Vocês recebem esse carinho também? Ah, com certeza. O pessoal que vem aqui visitar, que não conhece o espaço. Que coisa boa. A gente deixa o convite para as pessoas que não conhecem o espaço, o nosso trabalho, que venham aqui. As portas estão sempre abertas. Claro. Nós, né, as meninas treinam todos os dias, de segunda a sexta-feira, pela manhã das 8 às 12, à tarde da 1h30. Tem dias que elas ficam até às 18h30, tem dias que ficam até às 19, dias até às 20, dependendo do campeonato, como é a questão do planejamento, do plano do treino, né, do treinamento. Mas as portas estão sempre abertas, né, Ju? Então, e a gente agradece também a vocês, a TV Sudoeste, por sempre estarem junto conosco. Imagina, que maravilha, a gente adora contar isso. E é importante a gente falar disso, de estar, né, com a porta aberta para que a comunidade venha conhecer, porque tem muita gente que não pisou aqui ainda no centro de treinamento, não conhece. Então, tem competições fora, tem as nacionais, as internacionais, mas também tem a competição local, que, né, teremos outras etapas durante o ano. Então, que por favor, né, que esse público venha acompanhar, venha aplaudir, prestigiar esse trabalho, é muito importante, é muito importante a participação das pessoas que não são do meio da ginástica, né, para que venham, para que conheçam. Nós tivemos a primeira Copa, que foi dia 10 de maio, a segunda etapa será no dia 7 de junho e a terceira etapa dia 28 de junho. Então é um campeonato interno, né, nós chamamos de Copa, da Associação dos Pais, e fica o convite então para que todos possam estar prestigiando e participando. Então tá bom, excelente, gente. Por favor, venham ver que vocês vão com certeza se apaixonar, porque é muito lindo, né? É muita dedicação, é um muito esporte tudo, belo, é né? Um esporte, ele visualmente ele é muito bonito. Né, as meninas são bonitas, então assim, tudo agrega, né? Tudo. Os aparelhos, o nosso espaço, que também, né, é um espaço adequado, já está ficando pequeno, É né? verdade. Então, tudo isso a gente ainda tem aí que fazer alguns planejamentos que deixam esse espaço realmente que ele se torna pequeno com essas 90 meninas aqui dentro, né? E que bom, né? Que bom, que venham mais. Que venham mais, exatamente, para crescer. Aí crescer o projeto ainda mais, né? Com certeza.